pergunta, irmãos. Vocês entenderam o que esse versículo disse? Irmãos? O que eu queria dizer, isso é Paulo falando, viu? Que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com gente assim. Aí você diz assim, e se esse tipo de gente for meu filho? Aí não tem como fugir, né? Se ele mora dentro da sua casa. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Puxar ele para o lado. Não, irmão Zé Luiz. Quando a gente convive com pessoas, por exemplo, o meu filho, ele não é crente. Eu já até pedi oração, sempre peço oração, né, por ele. E ele gosta de beber. Então, quando ele começou a beber, pouco tempo depois que ele começou a beber, ele casou e foi morar na casa dele. Só que eu nunca permiti que o meu filho colocasse nem sequer cerveja dentro da minha geladeira. Às vezes ele ia fazer, que lá a gente morava no primeiro andar, a casa que eu morava era embaixo e a sogra dele morava em cima. E eles gostavam de beber também. E gostavam, não gostam, né? E às vezes estavam fazendo farra lá. Ô mãinha, deixa eu botar uma cerveja aí porque lá tá cheio. Ó dedinho. Aqui não. Dentro da minha casa, da minha geladeira, não. E lá em casa, às vezes eu fazia um almoço, ele ia almoçar lá em casa. Para beber, de maneira nenhuma. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você não é obrigado a expulsar o seu filho. Mas você vai deixar ele trazer uma mulher, um filho solteiro ou uma filha solteira e botar dentro de casa para dormir? Não. Você vai deixar ele fazer o que quiser dentro da sua casa? Enquanto você é pai, ele pode ter 10 ou 60 anos. Ele é filho. Quem manda dentro da sua casa é você. O que é que eu quero dizer com isso? Que existe um pecado chamado omissão. Sabe qual é esse pecado? Quando nós somos coniventes com os pecados do outro. Esse se chama pecado de omissão. Por exemplo, a Eliedja tem a casa dela e tem aquela em volta ali, né? Chega na casa, na porta dela e quando acabar, alguém chega lá, ela não vai beber, mas alguém chega lá, diz, eu vou fazer um churrasquinho aqui com uma cerveja, Eliedja. Você diz, aqui na minha porta não. Aqui quem manda sou eu. Então, mas se ela diz assim, não, porque é minha família, não tem nada não, ou porque é meu amigo, venha, eu não vou beber. Ela está sendo omissa com o pecado que aquela pessoa está cometendo. Ou seja, ela está passando a mão na cabeça daquela pessoa. Então, o seu território, quem manda é você. Você como cristão, se permite que fazem farra. A não ser que seu marido não seja evangélico, né? Aí, ok. Você não tem como a Manuela, né? Por exemplo. Eu estou falando um exemplo, Manuela. Se o marido dela vai beber dentro de casa, né? Ela já aceitou Jesus com ele não sendo crente, né? Então, assim, são situações, mas se você é cristão, seu marido é crente, e você recebe, como por exemplo o irmão Zé Luiz. O irmão Zé Luiz, a Arlinda não é crente, né? Ela tem filhos que vão na casa dela, que não. Então, assim, são situações em que você não, mas você, se você é crente, seu marido é crente, ou se você mora só, você jamais deve ser conivente com pessoas que façam farra na sua porta, ou na sua casa, ou onde você é quem é responsável. Quando você faz isso, você está sendo conivente com o pecado daquela pessoa. E isso é pecado, se chama omissão. Quando eu não ligo para o pecado, não, a vida é dele, ele pode fazer.
mas a casa é minha. Tudo que tem dentro da minha casa, tudo que pertence a mim, é santo, é sagrado, porque pertence a Deus. Se eu sou de Jesus, tudo que pertence a mim é de Jesus. Então, cuidado, irmãos. Isso que Paulo fala aqui é sério. Se chama pecado de omissão. Mas eu gosto tanto daquela pessoa. Se você ama mesmo aquela pessoa, você tem que chamar ela e dizer assim: olha, você está errada e eu não vou admitir que você faça isso aqui. Dentro do meu território, não. Você está errada. Isso é amor. Amor é a gente corrigir aquele que está errado. E não deixar que o que está errado continue errado. Ou seja, como é que você ama uma pessoa e não vai se importar com o pecado que ela está cometendo dentro da sua casa, ou quando você é tolerante com aquele pecado? Vocês entenderam o que é pecado de omissão? O senhor peca muito por omissão, é? Irmão Adão, isso também é pecado, entendeu? Então, assim, se o senhor ama o seu irmão, se o senhor ama, que o senhor já pediu oração pela salvação dele, nós devemos dizer: olha, você é muito bem-vindo na minha casa. Eu amo vocês, eu quero a companhia de vocês, mas eu não quero nada que desagrada a Deus aqui dentro de casa. Então, se uma pessoa que bebe está fazendo bem? Está fazendo bem? Dali vai dar, mesmo que não dê briga nem nada, mas ela sai bêbado, prejudica a própria saúde. E quando não isso, a gente não foi, tá ouvindo, né? Tava maior, né? Que eu não vou falar que em canto fulano, em canto ciclano, fulano tava bebendo e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e houve briga. E então, assim, não, aí o senhor ora a Deus, entendeu? E Deus vai lhe dar as palavras corretas para agir com essa situação, né? Eu não estou dizendo que o senhor, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu não estou dizendo que o senhor deixe de receber os seus irmãos, não, né? Mas, assim, dentro da sua casa, quem manda é o senhor. Então, se o senhor vai aceitar ou não, aí a decisão é sua. Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Esse é pecado por omissão. Nós vemos o irmão Zé Luiz, ele não pode fazer nada com relação à irmã Arlinda. Ela quer fumar, ela está se matando com o cigarro, né? Então, assim, ele já não está mais fazendo o cigarro para ela, porque ela, quando ele faz, ele está ajudando a matá-la. E agora agora tem um cachimbo. Ela tá com cachimbo? Agora tem um cachimbo para ela. Vixe. Então, irmãos, às vezes a gente acha que não tem nada demais, né? Coisas que não tem nada demais, mas você é muito radical. O meu filho, ele praticamente não vai na minha casa. Aliás, ele nunca veio aqui, já faz mais de ano. E quando eu morava lá, ele é a coisa mais rara do mundo, era ele ir lá na minha casa. Por quê? A luz se une com as trevas. Mesmo sendo filho, eu amo meu filho demais. E eu creio sim, eu estou orando e eu creio que Jesus vai salvar. Mas eu nunca passei a mão na cabeça dele. Você está errado. E não foi, eu estou mandando um WhatsApp para ele: meu filho, se converta, Jesus está voltando. Se você morrer, você sabe que vai para o inferno. Oh, maninha, vai chegar o meu dia. Eu digo: cuidado para quando esse dia chegar. Aliás, esse dia nunca chegar, né? Porque Deus já fez um milagre na vida dele. Era para ele estar hoje no inferno. Eu nunca mais ver meu filho, porque a morte não é o fim. Mas Deus teve misericórdia e deu uma oportunidade para ele. Mas ele não está nem aí. Então, assim, eles faziam... ele não vai lá em casa. É coisa mais rara ele ir lá em casa, o meu filho. Por quê? Porque é monótono.
monótono, né? Quem bebe, né, não gosta, né? A gente vai, o povo só quer falar de Jesus, o povo só quer ouvir louvores, o povo só quer falar da palavra. Aí, para quem bebe, é chato, né? Esse papo, né? Incomoda, né? Então, assim, ele não vai. Ele é assim com a família da mulher. Porque todo final de semana é uma farra, né? É uma festa. Isso. Então, assim, eu amo meu filho, amo demais. Agora, tem um rapaz e uma moça. Agora, jamais eu vou permitir que ele chegue na minha casa, vá almoçar e diga: ô mãe, eu vou tomar uma cerveja. Aqui não. De jeito nenhum. Você vai tomar, se você quiser comprar um refrigerante, eu ainda permito. Um refrigerante, que é a mesma droga também. A gente toma droga, né? Refrigerante é droga também. Mas aqui na minha casa é suco, se você quiser. Ou água. Se não, compra um refrigerante. Mas beber, não. Nunca permiti. Vai sair e trazer mulher para dentro de casa? Nunca permiti. Era solteiro, mas nunca fez isso. Na minha casa, não. E olha que eu já contei, porque vocês não estavam aqui, eu já contei como que eu não era nenhuma santa. Mas depois que eu resolvi ser santa, me santificar, eu realmente quero isso em todos os âmbitos da minha vida, em todos os espaços da minha vida, em todos os sentidos da minha vida. Eu quero que a minha vida total seja consagrada ao meu Senhor. Então, a casa que eu moro pode ser alugada, pode ser própria, é minha. Quem manda é Jesus. O carro, se alguém chegasse aqui, alguém daqui, que eu sei que não vão fazer, só um exemplo, né? E dissesse assim: ô irmã, como a senhora vai para Sete Casa, me dê uma carona que eu vou lá para farra, né? Sinto muito, meu carro é santo, é consagrado ao Senhor. Não leva ninguém para esse tipo de lugar. Então, assim, se precisar do carro para fazer um socorro, é do Senhor o carro, tá aí. Se precisar para ir para qualquer outro lugar fazer a obra do Senhor, vamos, a gente entope de gente. Mas se disser assim: me dê uma carona para ficar ali, dou não, vá a pé. Digo bonitinho. Porque tudo que nós temos tem que ser consagrado ao nosso Deus. Tudo, eu não tenho nada, absolutamente nada. Tudo é do Senhor. E as coisas do Senhor são santas. Ele é santo. Então, eu não estou julgando nem apontando o dedo para ninguém, viu, irmão Adão? Eu estou apenas falando a palavra. Agora, cada um faz com aquilo que ouve e que lê, aquilo que acha melhor para a sua vida, né? Nem Jesus obriga a gente a fazer nada. Mas quando a gente faz uma aliança com o Senhor, tem coisas que incomodam a gente. E a gente tem que fazer. Hoje eu li essa palavra. Aliás, hoje eu nem li essa palavra. Hoje me veio essa palavra na mente. Isso aqui. Deus falou comigo. Eu estava fazendo o meu devocional. E eu dizendo: Senhor, o que é que eu vou ler hoje lá na igreja? Em Rosa e em Sete Casa. Aí o Senhor me deu essa palavra para eu ler aqui. E me deu outra para eu ler em Sete Casa. Então, assim, ore, peça direção a Deus e veja que tudo que nós temos que fazer, meus irmãos, nós temos que colocar primeiro o Senhor na nossa frente. Ele tem que ser mais importante do que o meu pai, do que minha mãe, do que meu filho, do que minha filha, do que meu marido. Ele tem que ser mais importante do que qualquer outra pessoa ou coisa nesse mundo. Primeiro, Jesus. Segundo, o meu marido. Terceiro, aí vem a família. Mas vocês sabiam que até os filhos estão indo depois do marido? Pois é, Vera. Eu, como não tenho marido, boto os filhos. Graças a Deus, né, Vera? Primeiro e segundo filho. Pronto. Mas quem tem marido, quem tem mulher, o marido e a mulher está em primeiro lugar, depois de Deus.
Entendeu? Primeiro Deus, depois o marido E a mulher. ou a esposa. Por quê? O que é que Deus diz? O homem ou a mulher, quando se juntam, eles se tornam uma só carne. O seu filho vai passar o resto da vida com você? Ele vai se tornar uma só carne com? Com a mulher. Não é isso? Então, o seu marido vem em primeiro lugar, não o filho. Hoje nós vemos o inverso, né? Os pais colocando os filhos em primeiro lugar e deixando o casamento acabar. O casamento acaba por causa dos filhos. E olha que não é filho de outro marido não, viu? Às vezes é filho, no meu caso, né? Os meus filhos não é filho dele. Mas eu estou falando de pai que tem filhos. E o filho acaba com o casamento porque a mulher ou o marido dá mais importância ao filho do que a esposa ou o esposo. Então que eu deixo essa palavra, né? Que Deus aplique na vida de vocês, que o coração, que o nosso coração, é a minha oração sempre, seja terra fértil, como aquela parábola do semeador, que Jesus saiu a semear, que nós tenhamos a terra fértil e não aquela terra cheia de pedra, que não tem como criar as raízes, e não aquela pedra cheia de erva daninha, que sufoca, mas que nosso coração seja uma terra fértil e que essa semente, ela germine, cresça e dê frutos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Vamos ouvir, não sei, uma palavra ou um louvor pelo Emerson. Salve, irmão, que pode ser eu. Vou ler Timóteo 4. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra antes a tempo e fora de tempo. Redagais, repreenda, exaltes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão, nós ouvidos amontoarão para se doutores conforme as suas próprias concupiscência, e deverão os ouvidos de verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrios em tudo sobre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumprir o teu ministério. Amém, igreja? Essa semana eu estava em casa e chegou uma mulher me perturbada, de só Jesus na vida dela. E começou a falar que Jesus não olha para ela, Jesus não faz nada por ela. Eu olhei para ela, parei no tempo, então minha esposa estava até gravando esse dia. Eu sentei. Mas como é que você quer que Jesus faça algo na sua vida se você não dá oportunidade a ele? Não adianta. Você acha que Jesus é o inimigo ele vem e entra. Jesus não, ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele vai entrar. Se não deixar, ele fica na porta. Ah, mas acontece isso. Certo, filho. Que ninguém hoje atira uma pedra no pé de árvore se ele não der fruto. Então, se você não quer ser criticado, não quer ser perseguido, não entre para o evangelho que não aceita Jesus. Que é o que vai acontecer. Começo da jornada já estou reclamando, e quando começar a perseguição? Vai ser fácil. Vai chegar um certo tempo que alguém vai botar uma arma na sua cabeça, você nega Jesus e você morre, e aí? O que é que não fazer? Não tiver feito na palavra. Aí a mulher pulou 4 pés na mão e disse: não faço isso não. Rapaz, ore a Deus, porque se não orar, porque eu creio hoje que é poucos, acho que nem tem hoje na terra, que dê um filho pela humanidade. Alguém daqui dá um filho pela humanidade? Não, né? Só Deus fez isso.
Porque no tempo que nós estamos hoje, ninguém dá. Vai chegar um certo ponto que até isso aqui eu vou esquecer. Vou esquecer. Que vai apertar, as coisas vão apertar, não é brincadeira não. É por isso que eu disse a ela, dê oportunidade a Deus. Se ele não der, ele não vai entrar não. Ele nem vai nem penetrar no seu coração. Você está dando oportunidade a Jesus, ficar só reclamando, dá só. Ou você ora, ou você lê, ou você louva, ou você chora, você escolhe. Mas ficar parado não dá certo. Então você é para levar a palavra, não tem oportunidade de levar. Mas não quer ouvir, mas assim mesmo falar. Se você ouviu, deixa penetrar, entrou no seu coração, Deus faz algo na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. É desse jeito. Jesus, hoje, eu acho que foi ontem. Foi ontem ou foi domingo passado, nem lembro. Que eu tava, ou foi sexta-feira, que eu estava falando que eu tenho a sensação de que eu estou vivendo num mundo de zumbis. Sabe já assistiram aquele filme de zumbi? Aqueles mortos-vivos, né? É a sensação que eu tenho. Por quê? Porque os crentes parece que estão assim hoje. Parece que é Deus que precisa da gente, né? Parece que a gente está vivendo assim. Olha, Senhor, eu estou fazendo favor de ir para a igreja. Ou Senhor, eu estou fazendo favor de ler a tua palavra. Aí, para facilitar, né, a gente manda um áudio com a palavra lendo. Senhor, eu estou fazendo favor de ouvir essa palavra. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente vive num mundo onde a gente prega a palavra do Senhor, mas parece que eu estou pregando para essa parede. Continua. Não, mas eu não estou falando daqui, eu estou falando de um modo geral. Eu estou falando da igreja de Cristo. Aliás, da igreja de Cristo não, da igreja visível. Porque tem uma diferença. A igreja de Cristo, ela está espalhada por todo o mundo. A igreja visível é aquela que nós vemos. A igreja visível é essa aqui, ó. Então a gente vê alguns templos cheios de gente. Mas parece que são zumbis. Eles estão ali só para cumprir tabela. Quando sai dali, a vida, você encontra eles fora da igreja, não sabe nem que ele é cristão. Então, assim, a sensação que eu tenho é essa, que as pessoas acham que estão fazendo um favor para Deus. Não, Deus é que eu não vou mais para a igreja porque eu oro e não acontece nada, eu fico pedindo e não acontece nada. Foi ontem, não foi que eu falei, foi ontem que eu falei aqui sobre a oração que a gente pede. Foi ontem, não foi? É que eu tô com a memória meio ruim. Então, assim, as pessoas querem ter o Deus ou as bênçãos de Deus, mas não querem ter o Deus das bênçãos. Por quê? Porque para seguir esse caminho, Jesus disse o quê? Caminho é estreito e a porta é apertada, irmã Maria. Caminho é estreito e a porta é mais apertada ainda, que leva à salvação. E poucos são os que vão entrar por ela. Mas o caminho que leva ao inferno é largo, florido, bonito, sem espinho. E muitos são o que vão entrar por ele. Então nós temos que ter cuidado, né? Como eu nunca vou deixar de dizer isso, a não ser quando não tiver ninguém para ouvir, né? Aí eu digo para mim mesma. Aí eu digo para mim mesma. Aqui no mundo nós vamos sofrer. Jesus disse: tereis aflições, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que no mundo nós íamos viver num mar de rosas, mas ele deu o antídoto. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para nós vencermos, Deus, ele deixou a graça para nos ajudar. Mas as pessoas querem que Deus faça a parte dele e a dela. Nós temos que fazer a nossa parte. Por mais que eu sofra aqui nessa terra durante 60, 70 anos que eu viver, o sofrimento que eu vou ter aqui, o sofrimento que a irmã Cida está passando, que não é pouco, mas não chega nem um pouquinho. Reclama, pastor. Ela estava dizendo que se estivesse aqui, do jeito que ela está,
dando brincadeira de manda filho para a igreja. E tá lá e ninguém nem leva para a igreja. E tá daquele jeito, às vezes a gente fica indignada com isso, porque a pessoa tá, uma criatura daquela doente, em cima de uma cama, reclama porque não foi para a igreja. Porque se tu andou de dentro, andou de barriga, e diz eu não vou para a igreja porque eu estou com isso. Então assim, aquele sofrimento todo da irmã Aparecida não é uma gotinha do sofrimento eterno para aqueles que vão partir sem Cristo. Então assim, por mais que você sofra, eu continuo dizendo, meus irmãos, por mais que você sofra, que nessa terra, aguenta firme, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo para lhe fortalecer e conseguir passar por esse sofrimento, porque tudo aqui vai se findar. A nossa vida, se você não morrer antes de Jesus voltar, você vai subir. E se você morrer com Cristo, você vai estar com Ele. Então assim, o que é o sofrimento por um pouco de tempo? Não é nada comparado à glória que o Senhor disse que tem preparado para nós, né? Então vamos aguentar firme, porque a chapa vai esquentar, como diz o pastor Cláudio Duarte. A chapa vai esquentar. E essas pessoas, infelizmente, nós temos que orar. Quer dizer, infelizmente, né, essas pessoas vão para o inferno. Mas nós, enquanto estivermos aqui, na terra, nós temos que orar, nós temos que nos colocarmos no lugar daqueles que estão lá no mundo em pecado, como se fosse a gente que fosse para o inferno. Para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que elas abram o coração para que Jesus entre e faça a obra. Né? Então, vamos orar por esse povo que está no mundo, porque se você ler a palavra de Deus e você entender o que é que aguarda aqueles que morrem sem Jesus, eu todos os dias, quando eu vou orar, eu oro pelo meu filho e choro nos pés de Jesus, para que ele não vá para o inferno, para que Deus tenha misericórdia e não permita que ele vá para o inferno, né? Porque tem uma promessa. O Senhor diz: crê em mim e será salvo tu. Aliás, o Senhor não, né? Foi Paulo que falou, não foi, pastor? Paulo disse, né, o Espírito Santo através de Paulo: se tu crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu creio nessa palavra. A minha filha não precisa ainda de muita coisa como todos nós, né? Mas pelo menos assim já se batizou, tá lá tentando seguir no caminho. Mas meu filho não, meu filho está totalmente perdido. Se hoje ele morrer, eu tenho certeza que eu não vou. Se for assim, de repente, como ele aconteceu da outra vez, né? Que eu perguntei para ele: se você tivesse morrido, você estaria onde? No inferno. Por quê? Porque não deu tempo. Quando o carro bateu nele, não deu tempo dele. Eu disse que foi questão de segundos, assim, fração de milésimo, assim. Bateu, ele não teve tempo de pensar em nada, apagou. Se você tivesse morrido, estava onde? No inferno. Ele tem consciência de que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Então, se meu filho morrer sem Jesus,